Fala, trader, beleza? Vamos fazer a análise aqui do pregão de hoje e verificarmos aqui os pontos de melhores operações do dia de hoje, beleza? Olhando aqui, começando pelo o contexto macro do mensal e semanal, eu havia comentado ontem que hoje o ativo seria trocado, nós mudaríamos o ativo do mini índice e nós estávamos dentro daquele contexto aqui onde nós estávamos aguardando o mercado vir testar essa região aqui, correto? E o mercado estava vindo nessa direção, montando essa estrutura para vir testar essa região aqui em cima. Porém, como é típico do mini índice, na rolagem do contrato, geralmente ele tem um spread entre o ativo à vista, que é o índice Bovespa, e o índice futuro. Na abertura, geralmente tem um spread de 2.000 pontos média, de 2 a 3.000 pontos na média, geralmente dá essa diferença. Então, seria normal, como eu comentei ontem, ele poderia vir buscar essas médias de VWAP aqui dessa região do mensal, confluindo aqui com a VAL do mensal. E aí, tocando aqui praticamente nessa estrutura aqui do gráfico mensal. Confluindo com essa região, eu tenho aqui no semanal essa região onde eu tenho uma VH, outra VH das 3 semanas para trás, e tenho também aqui uma VAL de 4 semanas atrás. Dentro desse contexto, o que eu estava analisando no pregão de hoje? Como o mercado dá essa esticada, é natural então ele fazer uma pausa. E daí, no formato da área de valor de hoje, ela terminou o dia dessa forma, mas ela começou assim, ó. Então, até esse momento aqui no início, ali antes das 10 horas, às 10 horas foi exatamente aqui, quando o mercado à vista abriu, essa área de valor estava nesse formato. E à medida que o mercado foi avançando no tempo, eu fui percebendo que ela foi se estreitando. Então, ela formou um intervalo e o preço ficou girando nas extremidades da área de valor. Então, deu para pegar várias operações curtas dentro da área de valor quando o mercado dava esses movimentos de inversão do preço. Então, olha aqui no contexto do fluxo de ordem, ele abriu, aqui eu tenho uma marcação das VH semanal e da VAL mensal. Então, observe que ele já abriu fazendo esse excesso de volume comprador aqui. E depois ele já vem com baixo volume e progredindo a POC para baixo. Aqui nós temos de novo um excesso que sai. A compra está dizendo que não está interessado em pagar nesses níveis de preço. Então, a partir daqui, ó, dá para pegar operações nessa quebra de liquidez. Depois ele perdeu essa liquidez aqui do fundo. Deu operação de novo aqui. Quando ele fez esse excesso, perdeu. Quando ele volta fazendo pullback, deu operações. Só que tudo operaçõezinhas curtas, por conta de que o cenário não estava ainda montado. Então, assim, onde deu operaçõezinhas mais claras foram aqui, ó. Onde eu tenho aqui o ponto aonde a compra não teve mais interesse de pagar. Então, eu posso pegar essa região aqui para cima. Observa que a compra não tem mais interesse. E daí, à medida que o preço está chegando, observa que ele chega aqui, vai se ausentando a demanda e a oferta se apresentou. E eu tenho aqui nesse contexto o ponto
de controle desses dois volumes em que perdeu com ausência. Então, nesses pontos aqui, deu para pegar operaçõezinhas curtas, mas sempre saindo nos pontos aqui de quebra de liquidez e de virada de preço. Operações bem curtinhas mesmo. Só que aí chega um determinado momento que nessa região em que o preço começa a fazer maior volume no fundo e ele começa a demonstrar que a oferta não quer vender mais barato, porém a compra não está pagando muito. Então ele ficou vindo. A partir do momento que ele rompe essa região aqui para baixo e ele volta rápido, e observa que nesse movimento aqui eu venho o quê? Uma exaustão da oferta, porém ele sobe com pouco volume também. Então aqui eu tenho uma exaustão nesse fundo. E aqui o que tinha de oferta foi comprado, porém teve uma rejeição do preço vir para baixo. Eles tentaram jogar o preço para baixo, mas não tem interesse mais da oferta nesse ponto aqui. E quando o preço volta a subir, aí eu vejo, olha só, desse ponto para frente, eu começo a ter uma marcação de a compra pagando desse nível para cima. Então, aqui vira uma região importante para monitorar. Então, eu tenho aqui nessa região o ponto aonde teve a reversão, a rejeição da oferta e o preço subiu com bem pouco volume. Quando o preço volta no futuro, olha onde ele para. E quando ele faz esse movimento de excesso em cima dessa região onde teve a rejeição no passado, e ao voltar e quebrar a liquidez desse volume vendedor, desse outro volume vendedor, e permanece acima desse volume comprador aqui, que entrou após essa rejeição, ele começa a montar um contexto de que a compra pode estar no controle desse movimento. Eles vieram trazendo o preço para baixo e sustentando aqui na região da VAL, e eles foram absorvendo todo o volume que foi colocado à disposição de venda aqui. E aí o ponto mais interessante é aqui, ó, quando ele chega nesse ponto da VAL e que ele rompe a VH para cima, daí ele começa a ativar, quando ele faz esse movimento aqui subindo e ele faz aqui o rompimento, ele começa a ativar uma possível continuidade do movimento. Porque aqui eu tenho o rompimento desse volume, desse topo. Aqui embaixo, nesse ponto aqui, eu tive uma possível captura de liquidez e uma rejeição do preço. Quando ele volta aqui, eu tenho uma possível absorção nesse fundo aqui. E aqui eu posso considerar que foi o teste dessa absorção após a captura dessa liquidez nesse fundo aqui. Então, estou olhando todo aquele contexto de um ponto em que o preço ele monta uma lateralização, ele faz o teste para cima, faz o teste para baixo, e quando ele rompe aqui, ó, ele configura uma possível continuidade. E caso ele continuasse aqui, eu teria como alvo essa VH do semanal, eu teria como alvo essa VWAP aqui do mensal, mas dentro do micro eu tinha como alvo o espelhamento desse topo rompido. Observa que ele sai da área de valor e eu praticamente estou espelhando aqui o spread dessa área de valor para cima. Então, quando ele monta todo esse contexto, eu simplesmente preciso encontrar aqui a minha melhor entrada. Daí, vindo para dentro do fluxo de ordem, eu tenho aqui, ó, todos os volumes
de excesso ficaram para baixo. Observa que todos os excessos começaram a ficar para baixo. Aqueles pontos onde antes a oferta não tinha mais interesse, a compra não tinha interesse de pagar e por isso a oferta estava vendendo mais embaixo, eles absorveram tudo, acumularam e observa aqui, ó, a compra saiu e agora eles estão pagando. Observa como é que ele sai dessa região. E esse ponto aqui é justamente aquele ponto em que o preço ele rompeu a VH para cima. E aqui eu estou esperando o mercado me mostrar que, se eles estão rompendo a área de valor para cima, o princípio da continuidade diz que trata-se de uma operação de teste após ruptura, onde a direção mais provável é a direção em favor da ruptura anterior. Porém, eu preciso ver no fluxo de ordem qual é a distribuição do volume que está acontecendo naquele ponto ali. E se aqui na região da VH antes era uma polaridade vendedora, agora se torna uma polaridade compradora, porque não tem mais interesse de negócios dentro dessa área de valor. Eles já fizeram um teste para baixo, não tem interesse da oferta. Possivelmente, ou foi acumulado todo aqui esse volume, quem está no controle do movimento do preço são os compradores, porque eles absorveram o movimento. Logo, eles precisam desfazer das suas posições para a realização de lucro e eles precisam vender mais caro. Então, é natural que se eles rejeitarem vender, o preço tende a subir. E observa o que eu vejo aqui. Quando eles rompem, a área de valor começa a entrar compra e observa que a oferta está negando vender mais barato. Eles estão saindo. E quando ele vem fazer o pullback, aqui fica muito claro esta operação por conta desse excesso de oferta que vem e chega no ponto onde a compra estava pagando, ele sai e quebra a liquidez com ausência. Então, o ponto de entrada foi justamente aqui na POC desse cluster, com o stop. Poderia ser um stop aqui um pouco mais barato, porém mais protegido seria aqui nesse ponto do excesso que rompeu a área de valor. E daí o preço vai buscar o primeiro alvo, faz uma retração, testa aqui essa quebra de liquidez desse range, vai buscar o segundo alvo ali, volta, faz mais um teste e busca o terceiro alvo. Então, essa aqui foi uma operação clássica mesmo de continuidade. Quem não entrou aqui, poderia ter entrado aqui, quando ele quebra toda a liquidez desse range, e ele já começa a entrar para cima dessa área de valor semanal aqui. E observa quando ele quebra essa liquidez aqui, ó, de todos esses volumes vendedor, deu outro ponto de entrada. Aqui, quando ele faz esse pullback de novo, quando ele quebra essa liquidez, deu mais ponto de entrada. E ele foi. Quando ele chega aqui no terceiro alvo, ele faz um volume, o maior volume do dia, e esse volume se destacou. Então, o que eu faço aqui nesse momento? Eu sei que ele já chegou numa região macro importante, dentro do semanal, dentro do mensal, e já atingiu aqui os 3 alvos do espelhamento aqui, da amplitude da área de valor. Já está bem distante da VWAP, seria normal o preço fazer um respiro. Porém, nada impediria de o preço simplesmente fazer uma reacumulação e continuar subindo. Porém, eu começo a olhar como referência esse volume, esse grande excesso que faz aqui no topo, e eu marco aqui, ó, eu pego, traço o volume profile somente desse cluster, e eu ploto aqui a área de valor do cluster. Porque aqui eu começo a monitorar, enquanto o preço estiver dentro desse corpo do cluster, dentro dessa área de valor, está favorável. Aqui o mercado não está em equilíbrio. Quando ele começa a perder essa região, eu vou olhar como que está sendo a distribuição do volume. Então, quando o preço sobe, eu percebo que diminui a demanda. Quando o preço desce,
eu percebo que aumenta o volume aqui. E eu vejo divergência nesses dois grandes volumes. Porém, quando ele joga uma POC para baixo, dos dois volumes, e essa POC é vendedora e está vindo com ausência, já começa a ficar claro que a demanda está se ausentando nesse ponto. Eles não querem continuar pagando. Então, se eles não querem continuar pagando o que a oferta aproveita o máximo e depois eles aceitam vender mais barato porque não tem mais demanda acima. É justamente o que acontece. O posicionamento perfeito aqui foi justamente nessa POC. Depois que ele quebrou a liquidez, ele voltou para fazer o teste. O stop ligeiramente acima dessa região. Quem não entrou aqui poderia ter entrado depois que ele rompe, jogou a POC para baixo, ele volta testando aqui. E aí, olha só o que ele faz. Ele vem testar a liquidez debaixo desse volume. Olha só, começou a entrar a compra aqui, não foi suficiente. Quebrou a liquidez de novo, ele volta, faz mais um teste. E aí ele fica dentro daquela região aqui, onde teve o rompimento. Então, perfeito aqui, deu uma operação bem bacana. Quem pegou até aqui, pegou 300 pontos. Depois, quem pegou de novo na quebra da liquidez aqui desse pullback, daqui para cá deu mais 300 pontos. Então, basicamente, deu várias operações na venda desse movimento. E também deu várias operações na subida. Tudo dentro do contexto da continuidade. Então, o movimento mais claro hoje foi justamente esse movimento aqui da continuidade. Aí depois a área de valor ficou assim. Depois que ela ficou assim, a gente não consegue ver claramente todo o processo de desenvolvimento do movimento. Então é isso. O objetivo aqui era de trazer a explicação do racional da interação do preço com a área de valor do pregão de hoje. Todo o contexto para entender ali a probabilidade da movimentação do preço no contexto maior, para pegar movimentos mais longos ou pegar movimentos curtos, mas dentro da direção certa do preço, tá bom? Caso você tenha alguma dúvida, queira saber um pouco mais, deixa aí a tua dúvida nos comentários que eu vou estar sempre atento aqui para responder. Beleza? Então, bons estudos e sucesso na tua carreira.